Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de microbiologia clínica do módulo 3. Como a microbiologia clínica estuda os principais patógenos da espécie humana, hoje nós vamos começar uma aula falando das bactérias de interesse clínico, bactérias que vocês vão estar trabalhando diariamente na rotina da microbiologia. Vocês sabem que as bactérias, a sua maioria, possuem uma camada de peptidoglicana, uma camada de proteínas que formam o que nós chamamos de parede celular. Essa parede celular existente nas bactérias, elas vão estar sendo de tamanhos diferentes, proteínas e composição diferente. A parede celular mais espessa determina na bactéria a coloração de Gram, que ela seja classificada como Gram positiva. A parede celular menos densa, uma parede celular delgada, mais fina, determina na coloração de Gram que a bactéria seja Gram negativa. E bactérias que não apresentam esta parede de peptidoglicana vão estar sendo classificadas como micobactérias. Então, nós temos a primeira classificação, bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. Segundo a morfologia bacteriana, nós sabemos que nós podemos separar as nossas bactérias em cocos e basicamente em cocos e bacilos. Os cocos, eles podem ser encontrados isolados, formando duplas, diplococos, formando tétrades, um conjunto de 4, formando sarcinas, um conjunto de 8, ou então eles podem estar formando uma cadeia de streptococcus ou em cachos, como os estafilococos. Os bacilos também podem ser encontrados de forma isolada, sozinhos, ou em pseudocolônias, chamada de streptobacilos. Os bacilos podem ser atriquiais, sem nenhum sistema de locomoção, ou possuírem um ou diversos flagelos. Existem bacilos que possuem esporos na sua parte da extremidade, formando assim uma característica de uma raquete de tênis. Esses bacilos podem tomar formas variadas. Por exemplo, os vibriões são bacilos, curtos e encurvados, simples e com flagelos. Espirilos e espiroquetas são bacilos que possuem formas de espirais. E qual a diferença? Os espirilos vão possuir o sistema de locomoção através de flagelos. E as espiroquetas? As espiroquetas vão se locomover através de contrações do sua própria membrana celular e parede celular. Hoje nós vamos começar a estudar então em relação aos cocos e vamos falar sobre cocos gram-positivos. Existem várias espécies de cocos gram-positivos, mas existem 3 espécies que são espécies de interesse clínico, que nós vamos estar trabalhando diariamente. São os estafilococos, os streptococcus e os enterococos. Na aula de hoje, nós começaremos a falar sobre os nossos estafilococos. Então, estafilococos são cocos gram-positivos. Fazem parte da microbiota anfibiótica. O que quer dizer isso? Que eles são encontrados normalmente, tanto na pele como nas mucosas. Mucosa nasal, mucosa auditiva, mucosa oral. Porém, como são anfibióticos, eles podem ser chamados de patógenos oportunistas, porque tendo a oportunidade, o sistema imunológico ou a defesa do organismo ser debilitada, eles vão estar causando doenças. São imóveis ou sem flagelos, considerados também como atriquiais. Eles são mesófilos, isso quer dizer que a temperatura ideal para sua reprodução está entre 20 e 40 graus Celsius. Não esporulam, portanto, não formam esporos. Os esporos é uma forma de resistência das bactérias contra ambientes ou situações adversas, eles não produzem. Eles podem ser, segundo a sua obtenção de energia, classificados de 2 modos. Ou eles são aeróbicos, ou eles vão ser considerados anaeróbicos facultativos. Então, vão existir grupos de estafilococos aeróbicos
que vão precisar do oxigênio para obter energia, e vão ter grupos anaeróbicos facultativos. Na presença do oxigênio, utilizam o oxigênio, mas quando esse oxigênio não está, utilizam outro gás presente no meio ambiente. Os estafilococos produzem o que nós chamamos de exotoxinas. Exotoxinas, nós já falamos na aula anterior, são substâncias tóxicas produzidas pelas bactérias. Como elas são exotoxinas, elas são secretadas pelas bactérias. E essas substâncias, elas produzem uma atividade biológica altamente destrutiva para as células dos hospedeiros. Nós sabemos que as exotoxinas são as substâncias tóxicas de maior poder letal e também são utilizadas para a produção de vacinas. Toda bactéria que produz exotoxina, com certeza nós podemos dizer que elas possuem plasmídios, porque a exotoxina é determinada pela presença de plasmídio nas bactérias. Os nossos estafilococos podem ser encontrados isolados, pares, mas praticamente são encontrados em colônias, onde eles formam cachos, lembrando cachos de uva. Então, eles podem estar isolados, eles podem estar em pares, mas a maioria deles vão estar sendo visualizados. Uma da característica deles é deles estarem formando, então, esses cachos de uva. Quando nós olhamos estafilococos e streptococos ao microscópio, pode-se existir algumas dúvidas em relação à sua formação de cadeias. Para que não haja dúvida do técnico, existe um teste chamado teste bioquímico diferenciador. É o teste de catalase, feito simplesmente com água oxigenada. O teste de catalase ele vai determinar se aquela bactéria produz a proteína catalase ou não. No nosso caso, estafilococos são catalase positiva, então ele fermenta a catalase e dá um resultado positivo. Os streptococos são catalase negativa, sem fermentação. Então, é um teste bioquímico de fácil execução e perfeito para diferenciar estafilococos e streptococos. O meio de cultura utilizado geralmente é um meio de cultura também diferencial, o agar salmanital, que nos mostra diferenças nas colônias entre os 3 tipos de estafilococos. Quais são as principais espécies dos estafilococos? Nós temos estafilococos áureos, estafilococos epidermides e estafilococos saprofíticos. Esses 3 estafilococos, todos eles possuem as mesmas características ditas anteriormente. Vamos olhar no meio de cultura. No meio de cultura chamado diferencial manitol, os estafilococos áureos vão crescer formando colônias de cor ouro. E os epidermides e os saprofíticos vão fazer colônias incolores. Então, aqui embaixo nós podemos ver um meio de cultura salmanital, que tem uma coloração avermelhada normalmente, e este meio, quando é inoculado à bactéria, se ela for o Staphylococcus aureus, ela vai apresentar uma coloração ouro. Se for Staphylococcus epidermidis ou saprofíticos, ela vai apresentar uma coloração incolor. Então, somente olhando o meio de cultura salmanital, nós já podemos separar os Staphylococcus aureus das outras 2 espécies. Uma outra diferenciação entre as 3 espécies é da coagulase. Coagulase é a presença de uma enzima, chamada de coagulase, que é capaz de produzir uma rede de fibrina através do fibrinogênio presente na circulação. Ela produz, então, um coágulo, se protegendo neste coágulo. Esse teste bioquímico também é diferencial entre as 3 espécies, porque o sistema mostra que o Staphylococcus aureus é coagulase positiva, então ele produz esse coágulo. O epidermidis e os saprofíticos são coagulase negativa, não existe a produção deste coágulo. No antibiograma, nós vamos utilizar vários antibióticos para o teste,
Mas um antibiótico que possa separar o epidermide do saprofítico é o antibiótico chamado de novobiocina. Porque no novobiocina nós vemos que Staphylococcus aureus é sensível ao novobiocina. Mas Staphylococcus epidermidis, ele é sensível, porém Staphylococcus saprofíticos é resistente. Então aqui, nesse antibiótico, eu posso estar separando esses dois micro-organismos. Nós olhamos que na cultura eles são iguais, na prova de coagulase eles são iguais, no teste de catalase eles são iguais. Então a diferença que eu posso ter entre o epidermidis e os saprofíticos, além do material biológico enviado ao laboratório, é a presença dessas colônias e a resistência ou sensibilidade ao antibiótico utilizado. Dessas três espécies, quais são as doenças produzidas? O saprofítico ele vai causar as infecções do trato gênito-urinário. Na maioria das mulheres jovens e mulheres sexualmente ativas, ele vai causar o que nós chamamos de cistite. O epidermídeos ele vai causar infecção de próteses ortopédicas, infecções associadas a catéteres endovenosos e um alto índice de septicemia. Por quê? Por causa do uso de drogas endovenosas. Então, ele entrando na circulação sanguínea, ele vai causar essas infecções. E os Staphylococcus aureus? O Staphylococcus aureus ele vai causar dois tipos de doenças. Através da infecção propriamente dita, da sua entrada propriamente dita no organismo, ou então apenas pela liberação da substância tóxica, da exotoxina. Se for através de infecção, ele pode causar abscessos, furúnculos, espinhas, blefarite, que nós chamamos de tersol, impetigo e outras infecções piogênicas. Toda infecção piogênica é aquela que produz pus. E quando é liberado pelas toxinas, nós temos a esfoliatina, intoxicação alimentar e o choque tóxico. A esfoliatina também é chamada de pele escaldada. Uma das grandes preocupações na área de microbiologia são as infecções hospitalares, também chamadas de nosocomiais. Porque essas infecções são infecções muitas vezes generalizadas que atacam múltiplos órgãos, causando até a morte do paciente. E o Staphylococcus aureus tem sido um destaque, porque ele tem apresentado várias cepas que são extremamente resistentes a antibióticos. Nós chamamos de glicopeptídeos um conjunto de antibióticos que são muito fortes. E esses conjuntos de antibióticos muito fortes eliminam a maioria das bactérias. Porém, os Staphylococcus aureus sofrem modificações na sua parede celular, se tornando resistente a alguns antibióticos, aparecendo assim algumas espécies novas de Staphylococcus aureus, como no caso do Orsa, Staphylococcus aureus resistente à oxacilina. Temos também o Marsa, Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Temos o Visa, que é os Staphylococcus aureus intermediário resistente à vancomicina. E nós temos agora o Varsa, que são os Staphylococcus aureus extremamente resistentes à vancomicina. Essa resistência, através das paredes celulares, permitem que haja as infecções graves não possam ser medicadas com esses antibióticos. Nós temos agora estudos pelos cientistas americanos que estão fazendo uma alteração molecular na vancomicina, tornando um antibiótico 1000 vezes mais forte do que a vancomicina que existe atualmente. Seria uma arma contra esses Staphylococcus aureus que causam infecções nos ossos, nos pulmões, pele, músculos, corações, vários tipos de infecções hospitalares, levando à morte do paciente. Então, entre os três estafilococcus, os Staphylococcus aureus é o mais perigoso, é aquele que se deve tomar mais cuidado, apesar dele fazer parte da microbiota. Aqui nós temos alguns quadros mostrando algumas doenças causadas pelos estafilococcus. A maioria são estafilococos piogênicos, como nós vemos os furúnculos, a pele escaldada, e também do epidermidis, quando nós vemos no ombro uma infecção causada por uma prótese
e a cistite causada pelos estafilococos saprofíticos. Até a próxima aula. Muito obrigado e até mais.